O texto de hoje está em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, os discípulos, se perguntavam: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é um trecho conhecido de todos nós cristãos, e nós sabemos que nesse dia Jesus tinha ensinado durante todo o dia, tinha pregado durante todo o dia, tinha se relacionado ali com os discípulos e com a multidão durante todo o dia, e agora já ao entardecer, quase começando a escurecer, ele diz aos discípulos: Passemos para outra margem do mar da Galileia. E eles então saíram. E Jesus, cansado, dormiu. Outros barcos foram com eles. E quando chegaram no meio do mar ali da Galileia, começou uma tempestade, que nessa época e nesse local era comum. E esses homens conheciam, eles moravam todos ali em volta, viviam por ali, a maioria deles pescadores, e conheciam, mas nesse dia a tempestade foi mais forte. A ponto daqueles homens, os discípulos, começarem a sentir medo, começarem a temer o vento, o mar, e eles, olhando a água entrar no barco, acharam que iam naufragar. E alguém viu que Jesus estava dormindo e disse: Vamos acordar o mestre. Ele está dormindo, para que ele veja o que está acontecendo. E Jesus, então, acordando assim, assustado, ele vê o vento, vê o mar, vê a situação, a água no barco entrando, mas ele não se assusta com isso, porque ele manda ficar quieto o vento, ele manda que o mar se acalme, e tudo isso acontece. Os discípulos admirados, mas admirados com o quê? Jesus era o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que fez o vento, aquele que fez o mar. E ele manda, e ele ordena, e tudo lhe obedece. E aí ele pergunta para os discípulos, isso sim, e talvez estivesse trazendo preocupação a Jesus: Por que vocês ainda não têm fé? Por que sois assim tão tímidos? Tendes fé, não é? E os discípulos admirados, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Esse é o Criador de todas as coisas. Esse é aquele que estava no princípio e disse: haja luz, e houve luz. Esse é aquele que estava com o Pai e com o Espírito Santo e nos fez, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. O problema não era o mar, não era o vento. Esses obedecem a Deus tranquilamente. O problema somos nós, que fomos feitos com liberdade para escolher crer ou não crer, acreditar ou não acreditar, seguir ou não seguir. E nós temos essa liberdade. E os discípulos, apesar de estarem com o Criador de todas as coisas dentro do barco, perto deles, e já convivendo com este Filho de Deus, eles se admiraram. Quem é este? Será que eles ainda não sabiam? Se eles soubessem, eles teriam usado a fé. A fé que todos nós temos, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Mas a fé que nós temos que depositar na palavra de Deus.
e eles não prestaram atenção na palavra de Deus. Logo no início do texto, Jesus disse o seguinte para os discípulos, dentro do barco: passemos para outra margem. Olha, se ele disse passemos para outra margem, não teria dúvida, não tinha dúvida nenhuma que eles iriam sair daqui e chegar até a outra margem. Muitas vezes nós somos assim, frequentamos a igreja, frequentamos grupos, frequentamos estudos bíblicos, ouvimos a palavra na televisão, ouvimos a palavra nos rádios e dos padres, dos pastores, mas não prestamos atenção naquilo que Jesus está falando. Quando nós prestamos atenção, a nossa fé se fortalece, porque ela se baseia e vai se basear na palavra de Deus. Você está com Jesus? Ótimo. Mas tem ouvido a voz de Jesus? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.